Olá, boa noite. 3 homens envolvidos na morte do cantor Melvino de Jesus Júnior, que era líder do grupo musical Júnior e Banda, foram presos e apresentados pela polícia esta manhã após a exumação do corpo da vítima para a retirada das balas. O cantor teria sido morto por engano, confundido com um traficante. E ainda um dos suspeitos de ter participado do assassinato do soldado Portillo da Polícia Militar em uma invasão na zona norte de Manaus. E você confere agora a reportagem. Caisson Rodrigues, Osivan dos Santos e Henrique Silva foram apresentados na manhã desta terça-feira na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas. Em abril, lá no município de Codajás, Henrique teria matado o cantor amazonense Melvino de Jesus Júnior, que era líder do grupo musical Júnior e Banda, por engano. A alegação é que o vocalista foi confundido com um traficante de Coari, município da mesma região. O Júnior, apesar de ter sido um erro de execução, né, porque eles iriam matar um traficante e o Júnior estava lá no lugar errado, na hora errada. Enfim, a Polícia Civil ela vai dar resposta para todos os homicídios, principalmente essa questão de homicídio. Segundo a polícia, Henrique foi interceptado na noite desta segunda-feira em uma embarcação com destino a Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Deslocamos com a lancha de ação rápida para interceptar a embarcação, o que fizemos lá no município de Iranduba. A dificuldade foi no momento da abordagem, porque já foi à noite, no início da noite, e o indivíduo ele estava bem diferente, a característica, a fisionomia dele do que da fotografia que foi repassada. De acordo com as investigações, ao todo cerca de 7 pessoas estão envolvidas no crime e seriam pagas com drogas. O Henrique, que foi o autor dos disparos, ele confessou todo o delito, disse que ia receber 1 quilo de drogas para a execução do crime, juntamente com o Fábio, o índio, eles iriam dividir esse 1 quilo de drogas. E disse que está muito arrependido, porque não era a intenção dele matar uma pessoa inocente. Conforme o delegado da Delegacia de Homicídios, havia uma disputa de território de tráfico nas imediações do município Coari. Havia essa disputa por territórios de tráfico, né? O Vitão, que é um traficante conhecido de Coari, está tentando adentrar no comércio ali ilícito em Codajás também. E com certeza a FDN tinha interesse em tomar aquela área também, até porque eles são rivais. Então daí surgiu o interesse dessas duas pessoas que atuavam ali na área mais efetivamente, tanto o Marcos quanto o Mistério, né? No entanto, como eles já eram pessoas conhecidas, vieram até Manaus, contactaram o Nacional Dentinho, que cooptou esses 2 executores, o Henrique e o Índio, né, para cometer a execução. Ainda de acordo com a polícia, Henrique Silva, que teve o nome citado no início da reportagem, também está envolvido no homicídio do policial militar Paulo, ocorrido no mês passado, na invasão Buritizal Verde, na zona norte de Manaus. 4 suspeitos ainda estão foragidos, são eles: Marcos Ribeiro Ramos, conhecido como Marquinhos, Edenilson de Oliveira Ferreira, vulgo Misterioso, Josinei Oliveira Lavareda, o Dentinho, e ainda Fábio Barbosa de Souza, o Índio, também envolvido na morte do soldado Portillo. São 4 foragidos do caso do soldado Portillo. E também são 4 foragidos do caso do Júnior. Tem o nosso número de disque denúncia do WhatsApp da Delegacia de Homicídios, bem como o 181. Em Presidente Figueiredo, o investigador da Polícia Civil e a esposa foram presos em casa na manhã desta terça-feira pelos crimes de extorsão e ameaça. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, há aproximadamente 2 meses foi iniciada a investigação, tendo como denunciados o investigador Eric Adriano de Souza, de 40 anos, e a esposa dele, que não teve o nome divulgado, de 33 anos. Classificados no concurso da Secretaria Estadual de Saúde de 2014, que ainda não foram convocados, fizeram uma manifestação na frente da sede do governo do estado esta manhã. Eles voltam a exigir a convocação. Esse trecho da Avenida Brasil ficou interditado em alguns momentos na manhã de hoje, por causa da manifestação dos concursados da Secretaria Estadual de Saúde, SUSAM. Eles reivindicam a convocação geral dos aprovados no certame de 2014. De acordo com o grupo, no dia 15 de maio estava prevista uma convocação, mas a promessa não foi cumprida pelo governo. Esse acordo não foi cumprido, nós já fomos à SUSAM, já fomos à SEAD, tentamos uma agenda com o governador e até o momento não fomos recebidos e a convocação não aconteceu. Cerca de 60 manifestantes vieram para a frente da sede do governo do estado. Segundo eles, restam 3.163 concursados para serem convocados.
O resultado final só aconteceu em 31 de março de 2015. Nós estamos desde 2015 aguardando a nossa convocação. Pela manhã, o motorista de um ônibus escolar teria tido um mal súbito e perdeu o controle do veículo, que colidiu com o muro do Parque Cidade da Criança, aqui no bairro do Aleixo, zona centro-sul da capital. Apenas ele ficou ferido, já que não havia passageiros no ônibus. Mas 2 carros que estavam estacionados no local foram atingidos. O condutor chegou a ficar preso nas ferragens devido à batida e foi removido pelos bombeiros. O motorista foi atendido pelo SAMU e encaminhado para uma unidade hospitalar. Depois da chegada em massa de haitianos em Manaus, vítimas do terremoto em 2010 no Haiti, hoje a migração é maior por parte de venezuelanos que ainda fogem da crise no país vizinho. Diante da instalação de refugiados aqui no Amazonas, o encontro que acontece hoje e amanhã aqui na capital visa discutir o tema e encaminhar propostas para a implementação da política migratória no estado. Em Manaus, eles já se instalaram em várias partes da cidade. São pessoas que foram obrigadas a sair de um extremo do país de origem para recomeçar a vida em um outro, mas é onde a cultura e as práticas de cidadania são distintas. O Amazonas é uma rota forte de entrada de imigrantes para o Brasil. Depois da vinda em massa de haitianos para cá, já são mais de 580 venezuelanos que chegaram nos últimos meses. E esse número ainda pode aumentar. Enquanto isso, eles vão sobrevivendo do jeito que podem, seja pedindo ou trabalhando. Por conta da chegada de diversos estrangeiros a Manaus, hoje e amanhã acontece um encontro sobre a política migratória no Amazonas. O evento para discutir o tema conta com a participação de órgãos federais, estaduais e sociedade civil. Primeiro é atender uma recomendação do Ministério Público Federal, que estabeleceu um prazo para que o governo do estado pudesse puxar uma discussão articulada para a elaboração de uma política estadual de migração. Segundo a secretária, foi aprovado o primeiro plano estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas, atenção aos migrantes e refugiados do estado. A despeito do governo federal ainda não ter uma política nacional que oriente estados e municípios, nós nos adiantamos ano passado e aprovamos o primeiro plano estadual de atenção a migrantes e refugiados, juntamente com a questão do tráfico de pessoas. Conforme o delegado de imigração da Polícia Federal, mais de 600 solicitações de refúgio foram feitas e destaca qual a maior dificuldade da Federal para regularizar a permanência dos migrantes no estado. As dificuldades são muitas, tanto dificuldades práticas como a dificuldade de comunicação, de que vários indígenas sequer falam o idioma português ou espanhol, e também a dificuldade documental. Muitos deles chegam ao Brasil sem qualquer documento, o que faz com que nós tenhamos que entrar em contato com autoridades consulares, embaixadas e com o próprio governo do estado também e as suas instituições para identificar, dimensionar o problema e localizar soluções factíveis à situação. A Defensora Pública destacou a nova lei de imigração aprovada em maio de 2017, que trata o imigrante como um sujeito de direitos. A Defensoria vai se pronunciar num painel explicatório com relação à nova lei de imigrações, que já foi aprovada pelo presidente, está em período de vacatio legis, mas ela traz algumas alterações na antiga lei, que era uma lei da ditadura militar, e a nova lei traz algumas previsões que elas trazem avanços em relação à política migratória, muito embora a gente ainda tenha muito que se avançar com relação a essa questão. Ainda de acordo com ela, o Amazonas precisa de uma política migratória regional. No Amazonas, na realidade, a gente precisa ter uma política migratória regional. Nós temos muitas especificidades em relação à fronteira. Fomos às ruas para saber como a migração é vista aos olhos dos amazonenses. Nós temos que ser mais humanos, né? Nós temos que ajudar, afinal, os nossos governantes estão aí para isso. Concordo também que a gente tem que ser mais humano, despertar aquele sentimento, né? O culto que nós temos, né? E ajudar o próximo. Eu acho muito bom que as pessoas venham para cá e acolham essas pessoas, dê alimento, dê doações, principalmente o amor.
A cheia dos rios na região causa muitos prejuízos para produtores rurais. O risco de desabastecimento de diversos alimentos no mercado local foi descartado, mas uma menor quantidade de produtos regionais afeta feiras e mercados e os preços ficam mais elevados. Os consumidores também são prejudicados. Isso porque, para os feirantes abastecerem suas bancas, é preciso trazer produtos de fora, de outros estados. E os preços acabam aumentando. Agora não tem, só tem a filha não tem, bem pouca produção. Por causa disso teve que aumentar um pouquinho o preço. Isso, o preço também subiu um pouco. Isso. Quanto por cento aí? Aqui o preço estava normal, o machixe a gente vendia R$1, agora estamos vendendo de R$5 o quilo. O seu Áureo produz em uma comunidade da região e ele afirma que teve que aumentar o preço do quilo do quiabo, que antes custava R$2 e hoje custa R$7. E a gente compra aqui um pouquinho e paga os outros produtores, né? Às vezes a gente ganha, às vezes também não ganha, né? Porque todo mundo quer ganhar um pouco, né? Que tá todo mundo numa dificuldade só, todo mundo alagado, né? Depende da demanda quando chega, né? Chegou muito, aí fracassa o preço. E vem pouco, o preço aumenta. Os consumidores até sabem que o motivo é a falta de produção por causa das cheias dos rios. Mesmo assim, reclamam do preço. Isso porque eles sentem o peso no bolso. Me surpreendi com o preço do quiabo, do maxixe, do tomate. Muito caro. Uma semana está mais baixa, está mais elevado, né? Eu não sei qual é o motivo tanto, né? Porque nós estamos na cheia, tudo bem, mas tem muitas coisas que realmente estão salgadas, né? Segundo o Sindicato dos Feirantes, somente cerca de 10% dos alimentos do Amazonas abastecem as feiras. E com a cheia, essa porcentagem fica bem menor. E da cheia hoje, por exemplo, diminuiu bastante e com certeza isso vai encarecer o preço da mercadoria. Mas mesmo assim você vai encontrar o produto com um preço muito acessível aqui dentro da Feira Manaus Moderna e das demais feiras de Manaus. Um exemplo é esse feirante, que só abastece sua tenda com produtos de fora. Porque o estado do Amazonas não é um estado que produz mais regional, né? Que é cebola, cebolinha, de folha, cheiro verde, alface, essas coisas, né? E o que a gente depende muito, cebola, batata, tomate, alho, frutas, o estado do Amazonas não é produtivo, né? Essas mercadorias vêm tudo de fora. Mas o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas desconhece essa informação, mas afirma que é comum os feirantes venderem alimentos de fora, principalmente em época de cheia na região. O mercado de Manaus, as feiras, ela é abastecida com produtos daqui da região metropolitana de Manaus, né, que são produzidos em área de várzea e área de terra firme, produtos que vêm de Rondônia, de Roraima e do Baixo Amazonas, do lado do Pará. Todas essas regiões, essas áreas contribuem para a oferta de hortaliças, principalmente, e de frutas naturais que são consumidas aqui no mercado de Manaus. Segundo o levantamento do IDAM, o prejuízo na perda da produção nos municípios do Amazonas ultrapassam 130 milhões de reais. Iranduba, Manacapuru e Manaquiri estão entre os mais afetados. Da produção, em termos de perda, de acordo com o preço calculado, assim, o preço que o produtor recebe, preço recebido do produtor, né? Isso vai mais ou menos em torno disso aí, mais de 130 milhões de reais, somando o estado como um todo. Lógico que a participação na região metropolitana é muito maior. Os dados da Defesa Civil apontam que 39 municípios do Amazonas estão em situação de emergência e 7 em alerta. Um total de 46 municípios afetados pela enchente e prejudicados pela produção de alimentos. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira na capital e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. No município de Guajará, a previsão é de sol com poucas nuvens, onde as temperaturas variam entre 21 e 33 graus. Em Manicoré, a previsão é de muitas nuvens, mínima de 27, máxima de 31 graus. Em Ipixuna, a previsão é de tempo ensolarado, mínima de 21 e máxima de 33 graus. E ainda falando sobre a cheia dos rios no Amazonas, em Anamã, município do interior do estado, totalmente alagado, uma dificuldade também é de se levar a justiça para a população. No município, os serviços básicos chegam a ser interrompidos por conta da enchente. A atuação do Poder Judiciário também fica difícil na cidade 100% alagada.
Quase 50% das audiências judiciais pautadas nos últimos 2 meses pela comarca de Anamã foram prejudicadas devido à cheia do rio. Em alguns casos, as partes não puderam ser localizadas em seus endereços ou não compareceram ao Fórum de Justiça no dia da audiência. Apesar das dificuldades, o judiciário continua funcionando em Anamã. Apesar dessas dificuldades de acessibilidade, locomoção, o cartório está funcionando normalmente. Nossas atividades estão regulares, estamos pautando audiência, inclusive esse mês de junho haverá audiências com o réu preso e com outros processos criminais, com o processo de pensão alimentícia, né, tem audiência pautada. Trabalhar assim também é complicado para os servidores. O desafio é por causa assim da enchente, que a maioria das pessoas tem suas casas alagadas e muitas delas precisam sair, ir para outros lugares. Aí a gente não encontra as pessoas, aí precisa ir atrás de outros lugares. Para chegar ou sair do fórum, os servidores também precisam recorrer às pequenas embarcações. De acordo com a necessidade, né, do município para se locomover, até mesmo canoa, e a correnteza no nosso município é muito forte. Se você não souber, você se machuca, você bate nas casas, às vezes assim também bate até em outros barquinhos, nas outras canoas. Esse assistente judiciário está há pouco tempo trabalhando no município de Anamã e nunca tinha visto nada igual. Confesso que fiquei surpreso quando cheguei na cidade, porque nunca tinha visto uma enchente dessa dimensão. O auxiliar de Serviços Gerais, Francisco Ramos, procurou o Fórum de Justiça da comarca de Anamã para dar entrada em seu divórcio. Ele quer continuar vendo o andamento do processo. A gente que passa por dificuldades, né? Assim é um alívio poder ser atendido. Hoje à tarde foi divulgado o calendário da temporada 2017 do futebol americano no Amazonas. 7 equipes entram na disputa pelo título amazonense desse ano. O Campeonato Amazonense de Futebol Americano começa no dia 25 de junho e a Arena da Amazônia vai ser o palco da primeira rodada do torneio. 7 equipes entram em campo para disputar o título dessa temporada. Um dos favoritos ao título desse ano é o North Lions, atual campeão estadual, que busca hegemonia no futebol americano local. Além de a gente manter a mesma base do time, a gente melhorou muito tecnicamente. A nossa defesa, que ela já vem sendo há 3 anos a melhor defesa do campeonato, foi reforçada. Então, assim, vamos bater de frente e vamos cair de novo. O calendário dos times de futebol americano inclui, além do campeonato amazonense, a Copa Norte, que consagra o campeão dos campeões da região amazônica. Então, todo esse trabalho que vem acontecendo não é do dia para a noite, são um trabalho de 10 anos dentro do esporte, com esforço e muito trabalho de muitas pessoas envolvidas. A novidade desse ano é que os times de futebol americano vão poder disputar os jogos em palcos já consagrados do futebol convencional, como a Colina, Estádio Carlos Amit e a Arena da Amazônia. Além disso, os espaços utilizados por outros esportes, como este aqui, na Vila Olímpica de Manaus, também passam a ser compartilhados com os times de futebol americano. E nós vamos trabalhar com a prioridade ainda para a categoria de base do futebol amazonense. As arenas foram construídas para o futebol, mas nesses intervalos, nos interstícios dos jogos, nós vamos estar realizando também jogos de futebol americano, fazendo com que as nossas arenas também atendam esse público que está crescendo em muito no nosso estado. Aqui na capital, o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro mais popular do Brasil, também foi celebrado com missa e procissão pela Igreja Católica. O repórter Orestes Litaif tem mais informações. O trezenário em honra a Santo Antônio começou com a reza do Terço Misericordioso. Destaque para os fiéis católicos que passam a vivenciar o Evangelho de Jesus seguindo os passos de Santo Antônio, que era um franciscano que pregava o amor. Por isso, a imagem de Santo Antônio é associada ao santo casamenteiro. Baseando-se exatamente na figura de Francisco e Clara, esse ideal de amor que é construído exatamente através de uma doação à vida de Deus. Então, Santo Antônio persegue isso na própria vida e faz e ajuda também as pessoas a encontrarem como também servir a Deus exatamente na vida matrimonial.
Muitos fiéis aproveitaram a data de hoje para agradecer e pagar promessas por graças recebidas. Tem uns 5 anos que eu sou devota de Santo Antônio. Eu já alcancei tantas graças assim. O ápice do festejo de Santo Antônio é a procissão que reúne centenas de fiéis católicos. Eles saíram com a imagem de Santo Antônio pelas principais ruas do bairro, que leva o nome do santo casamenteiro. Depois da procissão, os fiéis retornaram para a igreja de Santo Antônio, onde foi celebrada uma missa. A programação se encerra à noite com o tradicional arraial, com muita diversão. Orestes Litaif para o Band Cidade. No mês de junho, as festas juninas trazem cultura e animam os brincantes. Nos eventos também não podem faltar, é claro, os quitutes juninos. Acompanhe agora algumas dicas para economizar e celebrar a festa de São João. Em época de festejos juninos, nas feiras e supermercados da capital, a procura é pelos produtos para preparar diversas guloseimas. Mas será que vai ser fácil encontrar os produtos da lista? A macaxeira e o milho, por exemplo, estão escassos nas feiras. E quando o consumidor acha, reclama que o preço está lá em cima. Macaxeira está com preço muito bom. Em compensação, o milho está caro. 12 espigas por R$10. Na minha concepção, isso é muito caro. Castanha também, a nossa castanha está cara. Estão vendendo um pacote pequeno, com acho que uma dúzia mais ou menos, ou um pouco mais, por R$10. Não tem condição. Mesmo assim, os feirantes andam bem animados para que as vendas nesse período aqueçam. E agora na festa junina aumenta muito mais ainda a venda. Tá bom, o movimento aqui a gente não tem o que reclamar não, graças a Deus melhorou bastante. Estou procurando mais, né, que é mês de festa junina, é o milho, a banana pacovão e a macaxeira que procuro muito. Os consumidores também vão aos supermercados em busca de outros produtos. Mas é preciso pesquisar bem na hora da escolha, para não acabar gastando muito. É pensando nisso que essa nutricionista dá as seguintes dicas. Criar adaptações para as preparações. Nesse período, o milho está muito caro, né? É quase que a gente nem está conseguindo encontrar ele nas feiras. Então é interessante substituir pela milharina, que já é uma farinha pronta, que é derivada do milho, e ela é bem mais em conta nas preparações. Então é uma dica interessante. No caso da macaxeira, a macaxeira também está faltando, não é um período de safra dela. Então eu vou encontrar na feira alimentos que façam o mesmo efeito que eu consiga ter uma substituição. Então no caso da macaxeira, eu vou trocar pela batata doce. Eu consigo fazer um bolo bem gostoso, até da época também, né? O bolo de batata doce com um preço bem melhor e o custo melhor, e todo mundo vai ficar satisfeito com os valores a ser gasto num evento desse. Em valores nutricionais, a dica da nutricionista é maneirar durante o dia na alimentação, praticar alguns exercícios e à noite poder extrapolar nas calorias, mas com moderação. Tentando colocar algumas coisas com teor menor de gordura, eu consigo economizar nas calorias, eu consigo fazer uma festa bem gostosa, bem legal. A dona Orlândia, que fazia a feira, diz que apesar do aumento nos preços dos produtos, ela pretende comemorar a festa junina com toda a família. E, é claro, com muita comida. E as comidas juninas, como o caso da canjica, que você precisa do milho, o abacaxi, que você faz o aluá. Isso aí, o abacaxi está bom, mas a canjica vai sair cara. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 992051478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Muito obrigada pela sua audiência, boa noite e até amanhã.